Oi, oi, a paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. E vamos orar para nós começarmos mais uma aula sobre libertação e batalha espiritual. Hoje o assunto é sobre intercessão. Então, vamos orar em nome de Jesus. Nós iremos entrar agora em uma dimensão espiritual. Então, eu vou ministrar uma oração para que o céu nos guarde, para que o sangue de Jesus venha sobre nós, para que nós venhamos nos ocultar nesta hora, nos ocultar debaixo do sangue de Jesus. Amém? Eu vou falando e você vai aí repetindo aí na sua casa. Eu vou conduzir a oração e você vai repetir toda essa oração, porque nós precisamos de uma cobertura espiritual. Porque nós vamos cobrir esse lugar com o sangue de Jesus. E você vai dizer comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu selo essa sala, as paredes, o chão e o teto. E coloco naquela porta e nas janelas cortina de fogo. E cortina de sangue, sangue de Jesus. Sangue impedindo toda e qualquer conexão, ataques e influências dos espíritos imundos, humanos, híbridos e dos elementos da terra, ar, água, fogo e satélite. Nas dimensões pessoais, Senhor, visita nossos registros, nomes e número no nível dos poderes legislativo, executivo e judiciário no Brasil e além das fronteiras. Outros países, nos sistemas e programas bancários e de cidadania física e virtual. Como pessoa física e virtual, faz-nos invisíveis aos olhos dos nossos inimigos, para que não sejamos vítimas de clonagem, de fake, de sermos hackeados em nossos dados pessoais, em nossa imagem e vida financeira, e também nos níveis das comunicações e via satélite de rede virtual e social. Das conexões aéreas, terrestres e aquáticas, das bases dos comunicadores dos satélites, das conexões de servidores, da força de sinal e energia, de baterias de nossos celulares, iPads, notebooks, computadores, GPS e outras tecnologias. Usamos agora a capa da invisibilidade, a capa da proteção contra o inimigo, contra a inatingibilidade, intransponibilidade, inviolabilidade, inacessibilidade, impenetrabilidade, intocabilidade. Senhor, nos envolve-nos com a tua capa, a capa da humildade do rei e servo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar início hoje à primeira aula do módulo intercessão. Intercessão é o que nós precisamos fazer ou nós precisamos conhecer sobre a intercessão. A intercessão ela é fundamental para quem trabalha com libertação, para você que quer ser um libertador, e também é muito importante, fundamental para todos nós a intercessão, até mesmo para a gente conhecer o que é a intercessão, para que serve a intercessão, para que nós possamos estar intercedendo pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges e também pela nossa família, né? Pai e mãe. Então, vamos dar início à nossa aula de intercessão. Capítulo 1, sobre a intercessão, o chamado para estar na brecha. A brecha é uma abertura no muro por onde o inimigo entra. Espiritualmente, significa ocupar um lugar de intercessão entre Deus e os homens. O intercessor, ele entra na brecha para clamar por misericórdia, pedir perdão pela nação, pela família ou pela igreja e guerrear espiritualmente, impedindo destruição. É como se ele dissesse: Senhor, antes de trazer juízo, ouve a minha oração. Vemos isso em Moisés, quando intercedeu por Israel, em Êxodo 32, 11, 14.
Abre a tua Bíblia aí, em Êxodo 32, capítulo 11 a 14. Êxodo 32. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, no seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel e dos teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e darei a vossa descendência como esta terra, de que tenho falado para que as possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Aqui, Moisés, ele intercedeu pelo povo. Esse é o papel de um intercessor, é você se colocar na brecha, você se colocar na posição, se posicionar e mediar. Você vai interceder por outra pessoa, você vai se colocar diante de Deus e dessa pessoa para você pedir a Deus misericórdia pela vida dela e interceder pela vida dela. Aqui no Ministério de Libertação e Batalha Espiritual, a intercessão não é apenas uma prática de oração. Ela é uma arma espiritual, uma função sacerdotal e um chamado divino. Muitos desejam autoridade espiritual, mas poucos compreendem o preço do secreto. Antes de existir vitória pública, existe guerra no lugar de oração. As pessoas não entendem o que é um intercessor. Para você estar orando por uma pessoa, para você pedir a libertação dessa pessoa, para você batalhar por essa pessoa, seja ela o seu esposo, seja ela o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe, você precisa se posicionar. Primeiro você precisa saber o que é o papel do intercessor, para que você possa se colocar na brecha e ter resultado para aquela vida. Sabendo que quando você vai pelejar pela vida de outra pessoa, você vai receber da pessoa o que vinha para ela. Todo ataque que a pessoa está sofrendo, esse ataque ele vai vir para você. Então, por isso que o intercessor ele precisa ter uma vida de oração. Ele precisa se posicionar e ter uma vida de oração para que ele possa continuar de pé. Para que ele possa receber esses ataques e ele possa continuar de pé firme. E como em Efésios fala, né, que tem que orar para depois que você receber os ataques, você permanecer de pé. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Abre a tua Bíblia em Mateus 6,6, que é onde fala essa palavra. Vamos lá? Mateus 6,6. Pronto, vou ler aqui no meu. Pronto. Aqui Mateus 6,6, mas tu quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai, que está em oculto, e teu pai, que se vê no secreto, te recompensará. Aqui tudo que nós fomos pedir ao pai, nós tem que ser em oração. Nós temos que ter uma vida de oração para que o pai ele possa ouvir a nossa oração. O intercessor ele tem que ter uma vida de santidade, porque você vai interceder pela vida de outra pessoa. Você tem que reparar todas as brechas. E o que é a brecha? A brecha é a legalidade que nós abrimos no decorrer do tempo, no decorrer da vida, até enquanto você não conhece Jesus. Amém? Toda libertação sustentada nasce de uma intercessão perseverante, ou seja, a intercessão ela tem que ser contínua e diária, todo dia. Todo dia você tem que se levantar na sua casa para orar, ou interceder pela sua casa, interceder pelos seus filhos, interceder pelo seu ministério, interceder pelo seu pastor, por uma causa que você está
específico que você está intercedendo. A oração, ela não pode ser uma oração aleatória. Você tem que ter um propósito de oração. Você ora à noite para guardar a sua casa, você está intercedendo para Deus guardar a sua casa com os ataques do mal, porque nós sabemos que as trevas não brincam, as trevas também não dormem, os espíritos eles não se cansam, eles não descansam. Então, a promessa do Senhor na nossa vida é quando nós estamos dormindo, o Senhor está guardando a nossa casa. Mas essa promessa é para aqueles que estão debaixo da obediência, aquelas pessoas que têm vida de oração, aquelas pessoas que têm negócio com Deus, né? Deus, ele só tem negócio com quem tem negócio com ele. Então, o que é a intercessão? A intercessão é cobertura espiritual. Ela é uma oração sacrificial. Sacrificial porque você vai se colocar na posição de intercessão para orar pela vida de outra pessoa. Primeiro você colocar a sua vida em ordem, depois você vai orar e interceder pela vida de outra pessoa. E o Senhor, ele vai agir na vida dessa pessoa através de você. Tem pessoas que dizem assim, mas aquela pessoa ela não quer se converter, mas ela não quer nada com Deus. Sim, ela não quer nada com Deus, porque quando uma pessoa ela está nas trevas, quando ela está cativo, ela está com a venda nos olhos, ela não sabe que ela está cativo, ela não tem como sair de lá. A pessoa que está nos vícios, nas drogas, na prostituição, essas pessoas elas precisam de uma intercessão para ela poder conhecer Jesus, ou as que estão afastadas, ter forças para voltar para Jesus. Elas precisam de uma intercessão, sozinha elas não saem de lá. É só Deus para tirar essas pessoas desses lugares de cativeiro que elas se encontram. E é por isso que nós vamos aprender sobre a intercessão. É por isso que nós estamos aqui para aprender e se posicionar para poder interceder por essas vidas que estão em cativeiro. Aqui eu já vou abrir um parêntese aqui e eu já vou falar um pouco sobre a intercessão na minha vida. Eu estou aqui hoje através de uma intercessão do meu irmão, né? O meu irmão Marcelino, ele intercedeu pela minha vida, ele ia para a igreja, ele já era cristão e eu estava afastada. Então eu estava na Umbanda, né? No ocultismo. E ele ia para a igreja e ele intercedia pela minha vida. Às vezes ele passava lá em casa, às vezes eu ia com ele, às vezes eu não queria ir. E até então que eu não tinha entrado na feitiçaria ainda, né? Eu passei 10 anos. 7 anos, eu passei 10 anos afastada. 7 anos eu servi a Deus, aliás, eu servi aos demônios indiretamente. E o que é indiretamente? É quando você tá na orgia, quando você tá aí na curtição, quando você não serve a Deus, você serve ao diabo. A Bíblia, ela não tem, aliás, o mundo espiritual não tem lugar neutro. A Bíblia nos fala sobre um reino e um império. Não são 2 reinos, tem um reino e tem um império. O reino de Deus e o império das trevas. A Bíblia nos fala bem claro sobre isso. Nos quatro evangelhos, Jesus nos fala sobre o reino espiritual. Quem é o nosso inimigo, como ele ataca, como ele age. E Paulo, mais na frente, nas cartas aos Efésios, a gente já estudou isso no módulo passado, nas nossas aulas passadas. Ele nos ensina como a gente se manter de pé e como a gente entrar na guerra com as nossas armaduras. Então, ele intercedeu pela minha vida e eu recebi a intercessão onde eu estava. O que acontece quando a pessoa está nas trevas e você vai interceder pela vida dela? Vai neutralizando a força das trevas na vida da pessoa. Aí Deus vai trabalhando na vida daquela pessoa até Deus chegar naquela vida e ela se arrepender e voltar para a igreja. Para mim aconteceu dessa forma, né? E pelo meu esposo, eu entrei em intercessão pela vida dele por alguns anos que ele passou afastado da igreja. Ele entrou e depois ele passou um tempo e se afastou. Então, esse tempo que ele passou afastado, eu me posicionei e eu entrei em intercessão pela vida dele. Ele não queria, ele falava, não ore por mim. Eu disse assim, eu vou orar pela minha vida, se você fizer parte dela, a oração também vai sobre a sua vida. E eu orava todos os dias, eu intercedia pela vida dele, mesmo sem ele querer, mesmo ele escolhendo estar nas trevas, voltar para de onde ele veio e praticar as mesmas coisas. Mesmo ele estando lá, sem ele querer, o Senhor ele trabalha. Então, quero dizer para você que não perca as suas esperanças se você está orando por pessoas que estão cativas nas mãos de Satanás, nos vícios, nas drogas, na prostituição, no lesbianismo,
no homossexualismo, enfim, onde eles estiverem presos, através de você, da sua intercessão, o Senhor, ele vai lá e ele vai resgatar essa pessoa. Então eu orei pela vida dele e o Senhor resgatou. O Senhor alcançou a vida dele mesmo sem ele querer. Porque quando a pessoa não quer, o que é que acontece? Deus cria uma situação para a pessoa querer. Deus quebra o vaso, ele faz um vaso novo. A tua oração no mundo espiritual é muito forte. Não existe oração fraca. Toda oração ela é forte. Existe nós em situação de se sentir fraco, porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Por quê? Porque nós somos fortalecidos pelo poder de Deus, que nos fortalece é Ele. É o poder de Deus sobre a nossa vida que, através desse poder, nós ficamos, né? Nós permanecemos fortalecidos. E o Senhor, ele alcançou a vida dele dentro de um roncó, onde ele foi dar uma obrigação de babalorixá, onde ele fez um pacto, onde ele fez mais um pacto com as trevas, pacto de sangue, né? Ele foi dar uma obrigação de babalorixá e o Senhor alcançou ele dentro de um roncó, um lugar onde jamais você poderia pensar que pelo seu pensamento lá dentro do roncó, jamais isso nunca aconteceria. Ei, eu quero dizer pra você que nós servimos a um Deus que tudo pode, ele pode todas as coisas. Ele alcançou meu marido dentro do roncó, quando ele estava lá dando obrigação, ele raspou, ele deu sangue, teve uma festa pra ele lá, e tem essa festa aí no YouTube, gravada. E ele deu essa obrigação. Quando ele entrou dentro do roncó pra se guardar lá, o meu Deus, o teu Deus, ele alcançou ele lá dentro. Ele foi quebrantado. O Senhor já tinha me falado, porque o Senhor não faz nada antes que ele não nos revele, né? Através de seus profetas. Ele já tinha me revelado que ele ia levá-lo, ele ia recolher. Mas nesse momento que Deus estava trabalhando na vida dele lá dentro do roncó, ele se prostrou diante do Senhor, ele se arrependeu, ele chorou. E o Senhor pediu misericórdia. E o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. E o Senhor, ele concedeu mais uma vez uma oportunidade. A misericórdia de Deus abundou ali naquele lugar sobre a vida dele e ele já saiu de lá com vestido. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que a nossa oração, ela tem poder. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela é muito forte em seus efeitos. Então não canse de orar, se posicione, se fortaleça na presença do Senhor. Se posicione como intercessor e seja um intercessor na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério de intercessão. Seja um intercessor e você, através da sua vida, muitas vidas vão ser trabalhadas, muitas vidas vão ser alcançadas para Deus, através do seu posicionamento e da sua oração. Então vamos aqui. Ela exige amor, né? A intercessão, ela é uma cobertura espiritual. É isso que nós fazemos. Nós estamos cobrindo a pessoa que está lá no mundo, está fora da presença de Deus. Estamos cobrindo ela com uma cobertura espiritual. A gente não vê, mas o mundo espiritual ele é real. Ela é uma oração sacrificial. Ela exige amor, perseverança, discernimento espiritual, disposição para guerrear em oração. Por isso tem que ser contínua. Você tem que ter disposição todo santo dia para você orar por algo que você está intercedendo ou por uma pessoa que você está intercedendo. O verdadeiro intercessor, ele aprende a carregar pessoas para o altar. Pessoas que estão afastadas, pessoas que nunca conheceram Jesus, que estão aprisionadas. A intercessão, através da intercessão, essas pessoas, você leva essas pessoas para o altar de Deus. A intercessão, ela não é uma invenção humana, ela é um princípio estabelecido por Deus nas Escrituras. Observe a palavra que diz: e busquei entre os homens que tapasse o muro e estivesse na brecha perante mim por causa desta terra, para que eu não destruísse, porém ninguém achei. Ezequiel 22, 20. Nesse capítulo, Deus está denunciando os pecados de Israel. Corrupção, idolatria, injustiça, violência e profanação contra as coisas do sagrado. Então Deus, ele olha para isso e ele fica irado quando a pessoa sai da presença do Senhor para servir a outros deuses, para pecar, para levar outras pessoas para pecar.
Então, aqui nessa palavra, Deus procurou uma pessoa na brecha e ele não encontrou. O povo estava distante da vontade de Deus e o juízo estava por vir. Olha só aqui a importância do intercessor. Mas antes de executar esse juízo, Deus procura alguém. Isso mostra algo importante. Deus sempre busca o intercessor antes do juízo. Deus levantou o juízo sobre a minha história, que eu acabei de falar para você. Deus falou que ia levá-lo mesmo intercedendo por ele. Mas quando ele se humilhou na presença do Senhor, quando ele pediu misericórdia, o Senhor concedeu. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Levantar o muro significa, na linguagem espiritual, o muro representa proteção, separação e segurança. O que é levantar os muros? Levantar os muros é levantar um muro, é levantar um muro de oração, é de proteção espiritual, para que as coisas das trevas, elas não venham. Aliás, elas venham, mas elas não entrem. Porque quando a gente levanta o muro espiritual de oração, cobertura espiritual, as forças das trevas, elas perdem território, elas perdem força, são neutralizadas. Então, por isso que é necessário levantar um muro de oração. Quando Deus fala de levantar o muro, ele está falando de alguém que restaure aquilo que foi quebrado. Restaurar princípios espirituais, reerguer vidas destruídas, proteger famílias através da oração e restaurar altares caídos. A oração de intercessão, ela serve também, por exemplo, nosso ministério, na nossa igreja. A oração, o círculo de oração ali é muito importante. Toda igreja precisa ter o círculo de oração. Porque é na hora da oração que você vai interceder pelos membros da igreja. É na hora do círculo de oração que você vai interceder, que o ministério de intercessão, ele vai ali interceder pelos pastores que estão ministrando, pelos pastores que estão na direção daquela igreja, para que a vida deles venha ser protegida, né? A vida deles venha ser protegida através de uma cobertura espiritual da igreja, do círculo de oração. Então, o círculo de oração, quando vai ter um evento na igreja, o círculo de oração, ele vai interceder por aquele evento. Porque o evento, quando você vai fazer um evento na igreja, qualquer coisa que a gente vai fazer para Deus, até uma aula dessa. Simples, né? Mas nós estamos aqui tratando de mundo espiritual. Você aí está conhecendo aquilo que você não conhecia ainda. Você está se posicionando ou vai se posicionar através desse conhecimento que você está recebendo aqui. Então, para ver uma aula dessa, também é necessário uma intercessão antes de começar. Então, quando vai ter um evento na igreja, você também precisa se levantar, o círculo de oração, ele precisa se levantar com a intercessão sobre aquele evento que vai acontecer. Porque o evento que vai acontecer, o mundo espiritual já se levanta, já sabe que ali vidas vão ser restauradas, vidas vão voltar para o altar de Deus, vidas ali vão ser restauradas e vão, através daquelas vidas, outras vidas serão acompanhadas. As vidas vão sair dos cativeiros, onde elas estão presas, onde elas não conseguem sair. Então o inferno se levanta para que aquela festa, aquela comemoração ali não aconteça. Então é necessário a oração. É só com a oração, com a intercessão, é que essas forças das trevas são neutralizadas. E aqui, para que serve a intercessão? A intercessão, ela possui muitos propósitos do reino de Deus. Ela não é algo simbólico. Ela produz resultados espirituais reais. Quando você está orando, o mundo espiritual está se movendo. Tudo aquilo que você está falando, Senhor, sobe a muralha de fogo, cobre essa casa, tudo no mundo espiritual está acontecendo, é tudo invisível, mas tudo é real. Pessoas que se desviam da igreja, saem da presença de Deus, precisam de oração, de um intercessor para ser alcançado por Deus novamente e voltar para os caminhos do Pai. Foi isso que eu acabei de falar. Pessoas que não entregaram suas vidas para Jesus, precisa de uma intercessão para serem alcançadas por Deus. Aquelas pessoas que nunca conheceram Jesus, primeiro elas precisam ser salvas. Então a sua oração, para que é? É para libertar? Não. A libertação ela é para quem já é salvo.
Libertação para crente. Quem não é crente, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele precisa de ser salvo. Primeira coisa que ele precisa é aceitar Jesus. Então a nossa intercessão é para que Jesus alcance a vida daquela pessoa, para que ela venha para a igreja e ali na igreja sejam quebradas as forças, as correntes, sejam quebradas ali as estratégias de Satanás na vida daquela pessoa, que ela saia daquele cativeiro, que seja quebrado ali todos os grilhões que prendem ela. É por isso que na hora que o pastor ele faz o apelo, depois da pregação, o pastor ele faz o apelo. E tendo essas pessoas dentro da igreja, pronto, ali a batalha espiritual ela tá travada. Principalmente quando tem pessoas ali que estão desconcertadas e as pessoas precisam se consertar, precisam se reconciliar, tem pecados ocultos, tem brechas abertas, né, que são legalidades, tem pessoas que estão cativos nas trevas, que não aceitaram Jesus ainda, estão ali. Então, nessa hora, o grupo de intercessão, o ministério de intercessão da igreja, eles entram ali, os obreiros, né? Eles entram ali em uma batalha espiritual, todos em oração para que as forças das trevas ali, naquela hora, ela seja neutralizada, para que aquelas pessoas sejam alcançadas, para que elas tenham força de ir. Elas até querem ir, mas elas não têm força. Então ali há uma batalha travada e a intercessão ali é nessa hora que a intercessão tem que entrar para neutralizar as forças das trevas dentro daquele lugar, para as pessoas elas saírem do seu lugar e ir até os pés de Jesus, para poder elas alcançar aquela vida, para elas aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e daí então começar um processo de libertação. A intercessão traz intervenção divina. A intercessão ela chama o agir de Deus para situações impossíveis, como a que eu falei do meu marido lá dentro do Rocó. Ali é uma situação impossível que aos olhos humanos ninguém nem acreditaria. Antes que acontecesse, qualquer pessoa, se eu pedisse, vamos orar, ninguém acreditaria. Na realidade, só uma pastora, que é a pastora Ívila Medeiros, que eu amo essa pastora, ela me acompanhou durante todo esse processo, só ela disse, vamos orar que lá dentro esse demônio vai cair por terra e lá dentro o Senhor vai alcançar essa vida. E tudo isso aconteceu. Tem que crer, tem que orar, porque o mundo espiritual é assim. É você crendo e Deus fazendo. Deus trabalha através da nossa fé. Fé e ação, que é orar. Há problemas que o dinheiro não resolve, há dores que conselho humano não cura, e há cadeias espirituais que apenas oração rompe. Só a oração pode romper. E a Bíblia nos ensina. Abre tua Bíblia aí em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Um, dois, 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Bora lá. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Só o capítulo de número 1, versículo de número 1. Então, aqui tem que ter a intercessão. Aqui Timóteo está falando que tem que interceder, que tem que orar, que tem que pelejar em oração, porque só a oração pode resolver. Observe que a palavra destaca a intercessão como prioridade. Isso significa que Deus deseja que seu povo ore uns pelos outros, que a Bíblia diz, orai um pelos outros. Interceder é cooperar com os céus, é chamar a vontade de Deus para a terra. Quando intercedemos, clamamos por salvação, pedimos cura, guerreamos por familiares, buscamos libertação, impedimos destruição espiritual, fortalecimento de vidas enfraquecidas. Muitas batalhas são vencidas antes mesmo de aparecerem no mundo espiritual. Sempre eu gosto de falar isso é uma coisa real. Se você entender, se você prestar atenção, tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Depois vem refletir no mundo material, que é quando a gente percebe. Uma doença primeiro ela vem no mundo espiritual.
depois ela manifesta no mundo material. Quando as pessoas, os feiticeiros, eles vão fazer um trabalho para uma vida, primeiro eles manifestam a fé. Por quê? Porque na hora que eles estão fazendo ali um ato profético, porque o trabalho ali é um ato profético. Então, primeiro, quando eles estão fazendo esse ato profético, eles estão trabalhando a fé. Eles fazem aquele ato profético. Primeiro acontece no mundo espiritual, o trabalho que eles forem fazer lá, seja lá qual for. Depois é que acontece no mundo espiritual. É que a vítima começa a sentir sintomas de coisas na vida dela. Então, tudo primeiro acontece no mundo espiritual. Quando a gente ora para quebrar a feitiçaria, para quebrar o ataque, neutralizar a força da treva na nossa vida, primeiro acontece no mundo espiritual. É quebrado no mundo espiritual. Depois a gente vê ao refletir, né? Reflete na nossa vida material e a gente vê as coisas acontecendo no dia a dia normal. Senhor, abre as portas, tá com as portas fechadas, tá com obra de feitiçaria, de portas fechadas, tá tudo trancado. Então a gente vai orar para Deus abrir, quebrar ali toda a obra de feitiçaria contra as portas fechadas, tudo que tá ali fechando, que tá cortando ali tudo aquilo que está vindo de emprego para aquela pessoa que não vem de jeito nenhum. A gente vai orar em cima daquilo e é quebrado no mundo espiritual. Quebrou no mundo espiritual, amanhã depois a pessoa vai atrás de emprego e já tá tudo resolvido, as portas se abrem. Então tudo acontece primeiro no mundo espiritual e depois vem para o mundo físico, né, o mundo material. A intercessão, ela rompe cadeias espirituais. No ministério de libertação, a intercessão, ela é uma arma espiritual. E a palavra nos ensina. Abre a tua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6. No versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que a nossa luta é contra as hostes espirituais, é contra os principados e potestades, é contra espíritos. Então não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa mãe, não é contra o nosso pai, nem contra aquela pessoa que vem de encontrar a nossa vida para nos prejudicar. A nossa luta ela é espiritual. Então aqui já está dizendo que tudo começa no mundo espiritual. Paulo também deixa isso muito claro, que tudo começa no mundo espiritual. Nem toda luta ela é natural. Nem toda prisão ela é emocional. Existem pessoas sofrendo ataques espirituais, opressões malignas, prisões emocionais e fortalezas espirituais. Por isso, o intercessor precisa discernir que a batalha não é contra pessoas, não é contra familiares, não é contra os nossos líderes, não é contra membros da igreja. A luta é espiritual. A luta não é contra aquela pessoa que te persegue na igreja. A luta não é contra o teu pastor. A luta não é contra os vizinhos, a luta ela é espiritual. Então nós temos que trabalhar essa luta de joelho, orando para que o Senhor venha colocar por terra essa luta, neutralizar a força das trevas e acabar de vez com toda com essa perseguição. Quando você sabe orar, quando você aprende a se posicionar e orar diretamente naquilo, que seja uma oração específica, a sua luta ela é bem menor. Quando você aprende a lutar, as suas lutas elas são bem menores. Por quê? Porque na hora que se levanta, você já se posiciona e ora. E ali você já coloca por terra essa luta que você está passando. E quando você não ora? Quando você não sabe orar? Quando você não sabe orar, você vai sofrendo, aquela luta vai vir contra você, o ataque vai vir contra você, e você vai ficar ali sofrendo, aí você vai para a igreja, passa anos dentro da igreja, vai para o ciclo de oração, sobe monte, desce monte, você faz jejum, mas você não sabe se posicionar, você não ora uma oração específica atacando contra aquilo que está te atacando, né? Você não vai direcionado àquilo que está te atacando. Por isso,
a gente precisa aprender a orar. Não é só orar, a nossa oração tem que ser específica. O que é que está acontecendo na sua vida? É na sua vida emocional? É no seu relacionamento? É na sua vida financeira? É na sua vida ministerial? É na sua empresa? É na sua casa? É com os seus filhos? Você tem que saber o que é que está, onde é a tua luta, onde é a tua batalha, para você travar uma batalha certeira e você direcionar todas as suas munições para aquela luta, para que você possa vencê-las rápido. Porque quando você se posiciona, você consegue vencer as suas lutas mais rápido. E isso você vai aprender aqui também. O intercessor maduro aprende a guerrear espiritualmente através de oração, jejum e da palavra de Deus, do discernimento espiritual e da autoridade em Cristo. Discernimento espiritual é algo que poucos falam. É algo, isso é um dom, discernimento espiritual é um dom que poucos falam e poucos buscam, mas ele é necessário, ele é o número 1 para a gente ter, é o discernimento espiritual. Discernimento de espírito, para você entrar em um ambiente e você saber qual é a atmosfera que você está pisando. Aos lugares, os bairros, as cidades onde você vai, a atmosfera ela muda. Por quê? Porque vai ter bairros ou cidades que você vai entrar que o principado é outro. A cada lugar que você vai tem um principado que comanda. Tem uma potestade nos bairros e tem os principados em cidades. Então a atmosfera ela vai mudar. Na sua casa é uma atmosfera, a atmosfera de Deus, que você vive em oração, você tem uma vida de oração, você entronizou o trono de Deus na sua casa. Então a atmosfera na sua casa ela é diferente. Tem que ser. Quando você sai da sua casa, que você vai fazer visita, um exemplo, visita nos lares, você vai ver que tem casa que você vai entrar, que você você vai sentir a atmosfera pesada. E o que é isso? É nessa hora que você precisa do discernimento espiritual para você saber o que é que está atacando. Você vai sentir a atmosfera mudar, mas você tem que saber ter um discernimento de entender o que é aquilo. Qual é o ataque ali, quem é que está atacando aquela casa, aquela família, o porquê, veio de onde? Esse ataque começou de quê? Entendeu? Então, nessa hora a gente pede o Espírito Santo de Deus para nos direcionar, mas nós precisamos pedir todo dia, você que não tem ainda o dom do discernimento espiritual, buscar o dom de discernir. Nós precisamos discernir o bem e o mal. E entender quando você chegar numa casa dessa, que você for expulsar um demônio, que você for na sua igreja, você tem que discernir o que é aquilo, quem é aquele demônio. Não precisa você saber nome de demônio. Quando você vai travar uma batalha espiritual, expulsar um demônio de alguma pessoa, seja na sua igreja, seja numa visita que você vai pela sua igreja, ou seja em qualquer lugar, qualquer ambiente que você estiver, você só precisa conhecer o nome de Deus. Você precisa conhecer quem Ele é. Você precisa conhecer quem você é em Deus. Como é que está a sua vida? Então você vai ali travar uma batalha contra aquele demônio que está ali. Você não precisa saber o nome dele. Você vai expulsar ele pela autoridade que o Senhor te deu, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai haver várias situações. Vai ter situações que você vai precisar perguntar. Por quê? Para saber de onde foi, como foi que ele entrou. Por onde foi que ele entrou. Qual foi a legalidade que aquela vida deu? Porque tem demônios que ele é resistente, ele não vai sair. Sai em nome de Jesus, ele não vou. Sai, ele vai falar algumas coisas, vai falar da vida da pessoa. E ele vai acusar as pessoas que estão ali. Então você vai perguntar. E como é o seu nome, por onde você entrou? Aí ele vai dizer. Eu entrei por causa disso, disso, disso. Uma legalidade. Às vezes é uma tatuagem, às vezes é um piercing. E nós pensamos que tudo isso é normal, mas tudo isso traz uma legalidade, tá? O diabo, ele não entra na vida de uma pessoa de qualquer jeito. Ele não entra na vida de uma pessoa se ela não tiver uma legalidade. Quando tem um demônio na vida de uma pessoa é porque ela abriu uma porta. Então é preciso saber qual foi a porta que ela abriu para poder expulsar ele. Às vezes é uma falta de perdão, entendeu? Então tudo isso é na oração, na intercessão que você vai ter essa sabedoria. Vai pedir aí o discernimento espiritual e você vai ter esse discernimento nessa hora. Amém? Então bora continuar aqui. O intercessor maduro, ele aprende a guerrear espiritualmente através de oração, jejum, palavra, discernimento, espiritual, autoridade em Cristo. A intercessão
enfraquece fortalezas e prepara o ambiente para a libertação. Quando você começa a interceder, o ambiente começa a ser preparado para uma libertação, quando você intercede por alguém. A intercessão, ela protege vidas. A intercessão também é proteção espiritual. Você protege, a sua oração de intercessão, ela pode ser para uma pessoa que vai viajar, você vai viajar, algum dos seus filhos vai viajar, por alguém que te pediu uma oração e você vai orar por aquela pessoa para que Deus possa levar e trazer na paz, né? Você vai interceder pela vida de uma pessoa até para você viajar. Também é bom você fazer essa oração de intercessão. Muitas vezes Deus revela perigos para que alguém ore antes de as tragédias acontecerem. Já ouvi testemunhos de pessoas que iam viajar e foram seus pastores pedir oração e na mesma hora o pastor revelou que não era para ir porque algo estava acontecendo, ou seja, ia acontecer algo. Já tinha um laço preparado, já tinha uma situação preparada para aquela pessoa, para acontecer naquela viagem. Olha só como é importante a gente pedir oração de intercessão, né? É importantíssimo a função de um intercessor. E através dessa oração, o pastor revelou o que ia acontecer e a pessoa não viajou. Olha só, mais uma vez eu falando aqui, entenda sobre a importância do intercessor. Na Bíblia vemos Jesus intercedendo por Pedro. Lucas 22, abre a tua Bíblia em Lucas 22, no versículo 31. Lucas 22. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre a intercessão. Lucas 22, no versículo 31. Versículo 31 fala assim: Deus disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui Jesus, o próprio Jesus está falando que o diabo pediu para cirandar com Pedro, né? Para peneirar Pedro, como se peneira um trigo. Ou seja, ele ia atacar a vida de Pedro, mas Jesus intercedeu por ele. Aleluia. E a intercessão, ela é muito importante. Através de uma intercessão, tudo pode acontecer ou tudo pode deixar de acontecer. Observe algo profundo. Jesus sabia do ataque espiritual antes que Pedro percebesse. Aquelas pessoas que vão sofrer o ataque, geralmente elas não percebem. Por quê? Falta de discernimento, né? Mas Deus, ele sempre revela, usa os seus profetas para revelar. E também é muito bom você estar pedindo oração, a importância de um intercessor por perto. Ter um intercessor que seja o pai, seja a mãe, seja o pastor, seja o missionário, pessoas próximos a você. Muitas pessoas permanecem firmes porque alguém está orando por elas. Verdade. Tem ministérios que estão de pé hoje por causa de intercessão. Ministério de esposo, ministério de esposa, por causa que o outro, o cônjuge, intercede por aquele ministério. E o ministério se encontra de pé, intacto, né? Mesmo em meio às muitas batalhas, muitos ataques, porque nós sabemos que os líderes são aqueles que mais sofrem ataques. Pastores, apóstolos, bispos, os líderes, eles mais sofrem ataques. Principalmente os pastores, né? Pastores cuidam de vidas. Então, se o pastor se decepcionar, se o pastor for atacado, ele for atingido, as ovelhas ficarão dispersas, né? Sem pastor. Então, o diabo, o alvo dele são os líderes. Dentro de uma casa, a família. Quem é o intercessor da família? O alvo dele é o intercessor. Por isso que nós temos que ter vida de oração. Ele não pode nos tocar, se nós tivermos vida de oração e santidade com Deus. Isso nos ensina que intercessores funcionam como vigias.
espirituais. Muitas pessoas permanecem firmes porque alguém está orando por elas. Uma mãe intercedendo e protegendo seus filhos. Uma igreja intercessora protege o seu pastor. Uma equipe de intercessão protege um ministério. Já falei sobre isso e vou aqui ressaltar mais alguma coisa. Você já ouviu falar, eu tenho certeza que você já ouviu falar em alguma pessoa que o seu filho ia morrendo, não morreu, fora afastado dos caminhos do Senhor, porque a mãe estava intercedendo pela vida daquela pessoa. Muitas pessoas já receberam de Deus livramento de morte lá fora, afastado dos caminhos do Senhor, porque por causa da oração da mãe, por causa da oração de um intercessor, porque Deus recebe a oração, porque Deus tem misericórdia. E Deus livra aquela vida que está lá fora, através da intercessão. 2. O que é um intercessor? O intercessor é alguém chamado por Deus para permanecer diante dele, em favor de pessoas e causas espirituais. O intercessor, ele é um guardião espiritual, um vigia, um guerreiro de joelhos. Não é apenas alguém que faz uma oração, é alguém que desenvolveu um compromisso espiritual. Intercessor não é aquela pessoa que ora de vez em quando. Intercessor é aquela pessoa que tem uma vida de oração constante. Esse é um intercessor, porque ele tem uma vida de oração, ele gosta de orar. Nunca um intercessor vai ser aquela pessoa que não gosta de orar. Essa pessoa que não gosta de orar, nunca que ela vai ser um intercessor. Intercessor sempre são as pessoas que gostam de orar, que gostam de estar na presença de Deus orando. E essa pessoa, assim, ela vai se tornar, ou seja, ela já é uma intercessora, né? Mesmo que ela não seja reconhecida em lugar nenhum como uma intercessora, mas o mundo espiritual, ele já reconhece ela como intercessora. E aqui eu quero deixar algo, quero ensinar algo para você. Mesmo que as pessoas não lhe reconheçam na sua igreja ou em qualquer que seja o lugar, eles reconhecem o seu ministério, eles reconheçam quem você é na oração, na igreja, se você é um intercessor, se você é líder de oração, mesmo que eles não reconheçam, não se preocupe. Porque o principal lugar onde você precisa ser reconhecido, você é reconhecido. É no céu, porque as suas orações sobem. E a mão de Deus se move através da sua oração. E no inferno, porque através das suas orações, o inferno ele é bombardeado. Então não se preocupe, porque o inferno ele te conhece. Você é conhecido no céu e você é conhecido no inferno, então não se preocupe se alguém não te reconhece na igreja, se as pessoas não reconhecem o seu ministério de oração. Você é conhecido porque os demônios ele conhece, o inferno te conhece e o Senhor também te conhece. Então é mais fácil você entrar em um ambiente onde tem os demônios eles te reconhecer do que você entrar dentro da igreja com várias pessoas e a pessoa reconhecer o seu ministério. Então fica em paz, porque o seu ministério de oração, de intercessão, ele é reconhecido sim e muito válido. A Bíblia mostra esse papel claramente. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Isaías 62, versículo 6. Olha só, os muros, nós somos vigias. Nós somos vigias espirituais, dando cobertura espiritual. O intercessor é alguém que vigia, que não se cala, que persevera, que permanece alerta espiritualmente. No Ministério de Libertação, isso é essencial. Quem trabalha com libertação sem intercessão torna-se vulnerável espiritualmente. E aqui o Espírito Santo me trouxe algo para mim relatar aqui com vocês, que é algo muito importante. O intercessor, ele sente tudo. Quando ele sai, ele não sai de casa sem orar. Quando ele sai, ele ora para ir e ele ora para voltar. Quando tá todo mundo dentro de um ambiente que ele chega ali, ele já está observando tudo, ele é observador. Ele observa tudo e ali ele está orando também. Quando você vai entrar em uma situação de perigo, você já está orando, o intercessor, porque ele sente. Quando ninguém ora, ninguém se preocupa em cobrir aquele lugar de oração, o intercessor ele já está ligado, ele já está orando antes das pessoas orarem. Então é muito importante o ministério de intercessão. É muito importante isso que você carrega, o que Deus te entregou, que é o ministério de intercessão. Você é um intercessor. Não precisa você ser reconhecido em lugar nenhum. Como eu já falei, a Bíblia mostra que não precisa ser reconhecido. Por quê?
porque o mundo espiritual já te vê como um intercessor. E aqui o número 4, como age o intercessor? O intercessor, ele age com vida de oração. O intercessor não ora apenas quando existe um problema. Ele ora todo santo dia, né? Já adiantando o dia seguinte. Exemplo, só abrindo parêntese aqui. Aqui eu tenho uma oração na minha casa todo santo dia à meia-noite. Então, eu oro agradecendo pelo meu dia, pelo que aconteceu, as bênçãos que aconteceu, agradecendo ao Senhor por tudo até aquela hora. Mas eu oro também pelo dia seguinte. Se eu for fazer qualquer coisa no outro dia, já apresentar a Deus. Se eu for fazer uma consulta, se eu tiver que sair de casa, resolver qualquer coisa, eu já estou apresentando a Deus a minha ida e a minha volta e o lugar onde eu vou. Se eu for resolver algo, eu já apresento a Deus. Senhor, eu estou indo naquele lugar. Eu estou indo resolver isso, isso e isso. Eu não sei quem vai me atender, mas que o Senhor possa enviar lá os teus anjos. Para que a minha ida naquele lugar, Senhor, que eu possa ir, que eu possa ser abençoado, que eu possa resolver o que eu vou resolver ali. Coloca por terra todo impedimento, todo atrapalho, todo engodo, toda muralha, todo impedimento, Senhor, todo atrapalho. Vai colocando por terra agora. E eu já vou orando para Deus colocar o impedimento por terra. Entendeu? Então, quando você sai da sua casa para você resolver qualquer coisa que você já apresentou a Deus antes, em oração, é muito difícil dar errado. Eu falo para você que o que eu vou resolver, tudo que eu saio para resolver, quando eu apresento a Deus todo dia, como eu falo aqui para você, 98% dá errado. Só dá errado 2% se for Deus mesmo que não quiser. Mas tudo dá certo. Tem pessoas que dizem, mas isso é impossível. Não tem problema, só me diga como é que eu chego lá, como é que eu resolvo. Pronto, só isso. O resto eu faço. Que eu apresento a Deus e as coisas acontecem. Muitos milhares e milhares de milagres aconteceu comigo através da oração e da intercessão, porque o Senhor, ele age. Na hora que você está orando, o mundo espiritual está trabalhando ao teu favor, ele se move ao teu favor. Deus, ele traz à existência aquilo que não existe ainda através da sua oração de intercessão. Então, por que a oração ela é muito forte numa batalha espiritual? Porque você vai orar, você vai falar e ali as coisas vão acontecer. E você vai blindar você e a sua casa através da intercessão. O intercessor vive em vigilância espiritual. Ele entende que a oração não é um evento, que é algo que acontece de vez em quando. É um estilo de vida. Existe altar, existe constância, relacionamento com Deus. E existe uma disciplina espiritual. Essa disciplina, ela é maravilhosa. Se você não tem ainda uma vida de oração, você está assistindo, você quer aprender a ter uma vida de oração, é você começar hoje. Todo dia você faz a sua oração. Como foi que eu aprendi a orar? Como foi que eu aprendi a ter uma vida de oração? Quando eu me converti, as irmãs me ensinaram que eu tinha que orar, louvar. Eu me converti na Assembleia de Deus, então elas me ensinaram que eu tinha que orar, louvar 7 salmos da harpa cristã. Até hoje eu faço isso. E 7 salmos era a minha oração porque eu não sabia orar. Então eu lia 7 salmos, louvava primeiro os 7 louvores e eu lia 7 salmos, que os salmos é maravilhoso para você aprender a orar. Não tem outra coisa para você aprender a orar como os salmos, porque é a palavra de Deus. Ali é uma oração cantada. Então ali você vai aprender a orar. E quando você for orar dentro da sua casa, você vai entender que a oração profética, ela é a palavra. É quando você ora a palavra. Senhor, a tua palavra diz. Então todo dia você orando isso, todo dia, você vai aprender a palavra, ela vai entrar na sua cabeça, entendeu? Ela vai entrar na sua cabeça, ela vai estar guardada dentro do seu coração. Então até para você errar, até para você pecar, até para você fazer algo errado, a palavra de Deus, ela vai te dar força, sustento para você não cair, ou se você errar em algumas palavras, se você pecar, porque nós pecamos todo dia, porque nós somos pecadores, mas o Espírito Santo de Deus, ele já vem te dizer, epa, aí já acende a luz vermelha, né? Então você já sabe que ali você já tem que, Senhor, me perdoa, eu fiz isso, eu falei isso, dê nome ao pecado. Sempre falo isso, dê nome ao pecado, tire do oculto os pecados, traga para a luz. Porque ministério de intercessão, trabalhar com libertação, você não pode ter pecados ocultos. Porque você vai ser bombardeado. Então, para você trabalhar com o ministério de libertação, para você ser um intercessor, você precisa trazer tudo às claras.
você precisa confessar os seus pecados. E Jesus, ele está disposto a perdoar. Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento. Ele perdoa, ele esqueceu. Então, se pronto. Quando você pecar, peça perdão e o Senhor, ele já vai perdoar na mesma hora. Então, depois não se sinta culpado. Falou, verbalizou, no mundo espiritual são palavras. Pactos são feitos com palavras também, né? Porque tem várias formas. E as nossas palavras, elas são sementes no mundo espiritual. Por isso que a gente não pode estar falando qualquer coisa, não pode... Tem que vigiar as palavras, porque as palavras são sementes. Quando a gente fala, os espíritos, os anjos pegam. Tanto os anjos do bem, como os anjos caídos. É por isso que às vezes as pessoas falam e lançam maldição, tomara que aconteça isso com fulano. E aí vai e acontece. Por quê? Porque a força da raiva daquela pessoa nesse momento é tão grande que ela lança uma palavra e o diabo pega e vai lá trabalhar para acontecer. E se a pessoa tiver uma brecha, acontece. Tudo é uma legalidade. O diabo não pode tocar se não houver uma legalidade. Amém? O intercessor age com discernimento espiritual. Muitas vezes o Espírito Santo revela necessidades antes mesmo de alguém pedir oração. Às vezes você olha por uma pessoa, você vê ela oprimida, você vê ela ali cansada, esgotada. E o Espírito Santo, ele fala conosco pra gente ir lá, dar um abraço nessa pessoa, trazer uma palavra de Deus. E o Espírito Santo começa a ministrar na vida daquela pessoa e a opressão, sai, vaza. Tudo através da oração. O intercessor, ele sente urgências espirituais, percebe peso no espírito, discernimentos e alertas espirituais. O peso é como eu falei, né? Dei um exemplo aqui, se você entrar em um lugar, às vezes você entra em uma casa, às vezes você entra num trabalho para trabalhar, você vê que aquele lugar está carregado, está pesado, você às vezes não sabe o que é, mas você sente, entendeu? E aí você sente ali o peso, que quando você ora, você tem discernimento espiritual, você sente o que é e você já sabe que ali é demônio puro. E a Bíblia nos ensina, abre a tua Bíblia em Romanos 8, Romanos capítulo 8, bora lá. Romanos capítulo 8, versículo 14, que vai falar algo poderoso aqui para nos ensinar. Romanos 8, 14, cadê o 14? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pronto, aqui tá falando que todos nós que fomos guiados por Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, é o Senhor que vai nos guiar, é Ele que vai nos mostrar o que é que está acontecendo ali naquele lugar, o que foi que você sentiu, de onde está vindo aquilo. Porque Deus, Ele mostra. O intercessor maduro não se move apenas pela emoção. Ele aprende a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui também, o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe algo aqui no meu coração e eu vou falar para você, porque muitas das vezes nós, como intercessores, né, como homens e mulheres de oração, gostamos de orar. E tem pessoas que chegam para nós e pedem, olha aqui por mim, por gentileza. E você, o que é que você faz? Você bota a mão na cabeça da pessoa e você vai orar, sem pedir orientação a Deus, o que é que aquela pessoa está passando. Então, nós temos que ter o discernimento, ele serve principalmente para isso. Para a gente não colocar a nossa mão onde Deus está trabalhando. Entendeu? A gente tem que pedir o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, o que é que está acontecendo nessa vida? Que Deus vai te mostrar se você deve orar ou não. Porque tem pessoas que estão em pecado, tem pessoas que estão em desobediência e o Senhor está trabalhando naquela vida. E elas pedem oração e a gente bota a nossa mão e ora. E aí o que é que acontece? Aí o que é que acontece é que nós vamos ser bombardeados por ela. Às vezes Deus levantou o inimigo como o povo de Deus. Toda a vida que eles, o povo de Jerusalém, toda a vida que eles se afastavam de Deus, que eles iam adorar outros deuses, se prostituir com outros deuses, o que era que Deus fazia? Deus levantava os inimigos para poder oprimir o povo de Deus. Para quê? Para que eles pudessem clamar por ele e voltar, né, para os caminhos do Senhor e pedir a misericórdia de Deus e servir a Deus de fato e de verdade. Então isso acontece também no nosso dia a dia. Então temos que ter cuidado com as pessoas que chegam para pedir oração. A gente tem que pedir o Espírito Santo de Deus para mostrar o que é que está acontecendo ali. Se aquela pessoa se está sofrendo uma obra de feitiçaria e tudo, mas é o Senhor que está trabalhando na vida daquela pessoa, é a mão de Deus ali
Porque a mão de Deus, ela vem trazendo várias coisas, dependendo da pessoa, o histórico, né? O que é que Deus quer fazer ali naquela vida. Deus permite enfermidades, Deus permite levantar feiticeiro para, através da desobediência, o feitiço entrar naquela vida, para, através do que está acontecendo, a pessoa se prostrar diante de Deus, se reconciliar, pedir misericórdia e sair daquela vida que ela estava levando. Aí sim, aí nessa hora que ela quer se arrepender, eu quero voltar para a presença de Deus, eu estou passando por isso, por isso, por isso, aí você vai sim orar. Amém? Isso é muito importante. O intercessor age em guerra espiritual. O intercessor não apenas pede bênçãos, ele combate espiritualmente, porém sua guerra não acontece na força humana. A palavra diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, muito importante aqui mais uma vez, nós, intercessores, e você aí que é intercessor, antes de orar, pedir o revestimento das armaduras. Vai entrar numa batalha por alguém? Pede revestimento das armaduras. O intercessor luta em oração, na palavra, luta em santidade, busca na sua santidade todo santo dia, no jejum, porque tem que ter uma vida de jejum, na autoridade do nome de Jesus. Ele entende que não vence batalha espiritual no emocional, não é nas palavras, não é no sentimento, não é pela força do nosso braço. Nós vencemos lutas, batalhas através de oração. É a mão de Deus que age. Nós oramos para que a mão do Senhor ele venha agir na situação que nós estamos pedindo. Sem Deus, nada podereis fazer. João 15:5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que está ligado em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Meu pai vai limpar e ele vai dar muito fruto. Aquele que já dá fruto vai ser limpo pelo agricultor, que é o pai, e ele vai dar mais fruto. E aquele que não está ligado, ele vai lá para fora, vai ser lançado fora. E lá fora ele vai ficar igual folha seca. E a folha seca lá fora, o diabo vai pegar e vai lançar ele no fogo. Então, por isso que nós temos que estar todo dia na presença do Senhor, nos alimentando da palavra, porque nós temos que estar ligados com Jesus. Ele entende que não vence batalha espiritual no emocional, ele vence batalha espiritual com posicionamento diante de Deus. E Jesus, ele é o maior intercessor. Nenhum estudo sobre intercessão estaria completo sem olhar para Jesus. Ele é o maior exemplo de intercessor. Jesus intercedia pelos discípulos, Jesus intercedia pelos pecadores e intercedia pela igreja do Senhor. E continua intercedendo até hoje. E, portanto, a Bíblia é clara quando diz em Hebreus 7. Hebreus 7, abre tua Bíblia em Hebreus 7. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala conosco em Hebreus 7. Hebreus 7, capítulo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chamam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A gente tem que interceder por aqueles que se chegam a Deus e interceder para aqueles que se cheguem a Deus também. Se Jesus intercede, nós também devemos interceder. A intercessão não é uma opção. É para quem deseja maturidade espiritual, é um chamado, é uma responsabilidade, é um ministério. Intercessão, ele é um ministério, ele é um chamado de Deus. É tanto que não é todo mundo que foi chamado, porque não é todo mundo que gosta de orar. Você que gosta de orar, com certeza você tem um chamado de intercessão. No ministério de libertação não existe sustentação sem intercessão. Antes de ministrar libertação, ore. Durante a libertação, ore. Depois da libertação, ore. Continue intercedendo. A pessoa foi liberta, mesmo assim a gente precisa estar intercedendo pelaquela pessoa e orar também pela nossa vida. A libertação não termina quando a
manifestação acaba. Muitas vezes, o maior trabalho começa depois. O intercessor ajuda a fechar as portas espirituais, sustentar a pessoa em oração e impedir retrocesso, impedir que ela caia, né? Que ela volte de onde ela saiu. Quem deseja operar em libertação, sem vida de intercessão, corre risco de desgaste espiritual. A intercessão, ela é proteção, ela é cobertura, vigilância, é guerra espiritual feita de maneira bíblica, de joelhos diante de Deus. Então, nós, intercessores, temos que ter uma vida de oração. Para ser um libertador, né? O único libertador é Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Mas nós somos uma ferramenta. E para quem quer trabalhar na obra de libertação, para ser um libertador, que é a ferramenta, nós precisamos ter essa vida de oração e precisamos ser um intercessor. Então, essa nossa aula de intercessão, essa é a nossa primeira aula de intercessão. Nós vamos ter 4 aulas de intercessão. A nossa apostila ela ainda não está finalizada. E aqui, quando tiver finalizada, eu já mostro lá dentro do grupo. Se você quiser aprender sobre libertação, batalha espiritual, se posicionar, se você sente que tem um chamado para libertação, se você gosta dessa área de libertação, então toda segunda-feira nós temos uma aula ao vivo pelo Google Meet. E você vai aprender sobre libertação e batalha espiritual. É uma oportunidade de você tirar as suas dúvidas, de você trazer aí as suas dúvidas para que nós possamos tirar suas dúvidas, né? E você sair bem entendido sobre o que é libertação. Libertação e batalha espiritual. Então já deixa aqui abaixo, você que está aí no YouTube, já vai deixando aqui abaixo nos comentários, se você tem esse chamado, se você gosta de orar, se você gostaria de ser um intercessor. O que você acha desse chamado de libertação, de ser um intercessor? Você já passou por um processo de libertação? Então, já quero te pedir também, para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu gostei, clica no sininho para você não perder nenhuma notificação. Nós temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo de ensino, onde lá você vai receber a oração diária, à meia-noite. E também você vai receber o link das aulas. Lá você vai poder tirar suas dúvidas comigo também. E é um grupo no WhatsApp só para os alunos que querem aprender sobre libertação. É gratuito. Então é só você clicar se você quiser fazer parte do nosso grupo. Lá no grupo do WhatsApp para você tirar suas dúvidas, você aprender mais sobre libertação e batalha espiritual. E é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. E você já cai lá dentro do grupo. Grupo de alunos. Tá certo? E as nossas aulas são semanais, ok? Então, se não se inscreveu, já se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação. E a nossa aula de hoje, o que você achou dessa aula? Você gostou dessa aula de hoje? Então, vai deixando aí já nos comentários de qual cidade você é. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Qual é a cidade que você é? Você tem um chamado para a libertação? Ou você gostaria você gosta dessa área de libertação? Você gosta de orar? Então é isso aí. Que Deus possa abençoar. Eu já vou orar aqui para encerrar, tá certo? A hora já está estendida, a nossa aula ficou um pouco longa hoje, mas é a palavra de Deus quem nos sustenta e nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos posicionar em oração para que nós possamos vencer pela nossa vida, pela nossa casa e pela nossa família. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui, Pai, eu já te agradeço por mais um dia. Louvado seja o Senhor, porque toda honra e toda glória é para ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te agradeço por mais um dia de aula. Te agradeço, meu Senhor da glória, por esse entendimento, pelo conhecimento que o Senhor derramou sobre a minha vida, Senhor, e que está transbordando através da vida de todas essas pessoas que estão assistindo. Que o Senhor possa abençoar todos em nome de Jesus, protegendo, guardando. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, muito obrigado e Deus abençoe. Amém? Glória a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima semana. Até a próxima aula.